Rodrigo Balsi, da KPMG. Alô? Bom dia, pessoal. Pode falar bom dia, mais forte. Bom dia! Bom dia, com energia, isso é bom, né? Então, assim, meu nome é Rodrigo Balsi, como ele pôde apresentar, eu trabalho na parte de instrumentos financeiros da KPMG, sou especialista e também pesquisador do tema de criptoativos e blockchain. A gente tem um grupo de estudos local, então eu comecei, na verdade, eu caí nesse assunto, mais precisamente em 2016, quando eu estava em Londres, trabalhando no departamento chamado Financial Instrument Top Team. E foi lá que tudo surgiu, assim, em termos de desenvolvimento de pesquisa nesse tema, com um foco um pouco mais contábil e do mundo de finanças. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês, na verdade, é o mundo da contabilidade das finanças aplicado a esse tema, né, criptoativo, que veio crescendo bastante. O meu amigo Carlos conseguiu apresentar o trabalho dele todo sem dar nenhum spoiler. Muito obrigado por isso, foi muito bom. E eu quero também trazer essa experiência que eu tive lá internacional, lá de Londres, e também das discussões que a gente tem no IASB, né, porque lançou um paper recentemente, que foi em março, né, tentando explicar um pouquinho a perspectiva de quem detém o criptoativo, né, qual que seria a solução contábil para isso. E a gente tem várias outras discussões que eu vou esquentar um pouquinho agora com vocês, mas antes disso, acho que é importante eu falar um pouquinho sobre o vocabulário que a gente vai aplicar aqui, né? Porque a gente vai perguntar o que são criptoativos e tal, só são criptomoedas? Não, a gente tem aqui duas coisas em mente que são importantes. Criptomoedas a gente pode entender também como moeda virtual. Então, fica a primeira informação do vocabulário que a gente vai utilizar aqui hoje. E a segunda coisa são os tokens. Tokens que são gerados por ICO, que são Initial Coin Offers. É uma espécie de IPO das criptomoedas, do mundo dos tokens. Então, a diferença de um e de outro é que, basicamente, a criptomoeda é o que você já está acostumado, né? São os bitcoins e os famosos altcoins, que são tudo que não são os bitcoins. Meio confuso, mas é assim mesmo. E o token, ele gerado por ICO, na verdade, ele é gerado como se você tivesse um chaveirinho que pudesse aí captar recursos que pode ser, inclusive, em criptomoeda. Então, vamos trabalhar com esse conceito, porque eles vão ser importantes dentro do nosso encontro de hoje. E, antes disso, eu queria apresentar para vocês uma experiência pessoal. Eu sou fã do Juventus, o time que é o chamado de Moleque Travesso em São Paulo. Na verdade, eu sou vascaíno, mas eu adotei um time porque eu me mudei para São Paulo. Esse time foi o Juventus. Mudei porque esse time é famoso na Moca, super animado e tem um canole. Não sei se vocês já experimentaram canole. Nossa, isso é uma delícia. Quem aqui já foi no Juventus e experimentou um canole? Olha só que maravilha. É muito bom, né? Vocês já repararam que a fila do canole é maior do que o pessoal assistindo o jogo? Vocês conseguiram reparar isso? Isso é interessante. Sabe por que isso é interessante? Porque aí os caras mais ligados em tecnologia vão falar o seguinte: olha, imagina só, estou aqui no meu app, lá na arquibancada, no iPhone, peço um canole com uma criptomoeda do Juventus, chamada Criptomoleque Travesso. Ia ser um barato, né? Porque a gente ia ter o quê? Um benefício econômico no final das contas, né? A gente ia ter um benefício de obter o canole. Mas já sabe que isso daí, na verdade, já meio que existe, né? Vocês já ouviram falar do Timão Coin? É porque o Timão Coin não foi feito para comprar canole. Não só o Timão Coin, que é o do Corinthians, mas outros clubes como o Atlético Mineiro e o Fortaleza, eles começaram esse debate, né, para ter uma moeda virtual. Qual é o grande motivo dessa moeda virtual? É simplesmente eu poder ter uma moeda que seja global, ou seja, sem fronteiras. Eu possa, inclusive, me vincular a Uber, hotéis, restaurantes, planos de benefícios dos mais diversos, e também estimular o quê? Experiência em estádio, compra de camisa, enfim. O que isso faz, gente? Com a realidade do clube. Acelera consumo. Quem aqui é contador, levanta o braço. Tem bastante. E quem aqui é economista? Tem alguns também. Então, vocês vão entender agora a conexão que isso tudo vai fazer. Porque no momento que eu acelero o consumo e eu trago um benefício econômico, eu tenho no mundo da contabilidade um ativo. Essa é a definição de ativo. Ativos geram benefícios econômicos. O problema de tudo é que a gente não sabe que espécie de ativos seriam esses. E aí a gente começa o debate. Quando caiu isso para mim lá em 2016, essa discussão começou com as Big Six. Temos aqui dois representantes de Big Six, um da BDO e outro da PwC,
lá em Londres, a gente debateu e a gente falou, nossa, a gente não sabe onde colocar isso. Será que isso é um instrumento financeiro? Né? O instrumento financeiro é um instrumento que te dá alta capacidade de converter alguma coisa em caixa, né? Um benefício, além do benefício econômico, um benefício de ter um outro ativo financeiro. Né? E aí começaram as discussões. E a gente começa a perceber o que está sendo debatido aqui, por exemplo, na CVM. A CVM olhou para o fundo de investimento, falou o seguinte, olha, se tiver um negócio desse dentro de um fundo de investimento, pelo amor de Deus, não bota como ativo financeiro. E eu não vou aceitar isso aqui dentro dos fundos de investimento. Começaram a restrição, porque a gente teme o que a gente não conhece. Faz um sentido, é quase que uma reação humana. Né? Então, a CVM ela foi muito cautelosa. Em setembro de 2018, do ano passado, ela lançou um novo comunicado falando o seguinte, olha, se você tiver uma alocação no fundo de investimento em que a moeda que você estiver alocando for regulada, seja lá qual for a de jurisdição, tenha uma jurisdição que lá ela possa ser regulada, aí você pode. Então, posso, por exemplo, ter um fundo que investe em outro, onde ali tem a carteira de criptoativos numa jurisdição onde aquilo é regulado. Então, essa foi a questão que foi debatida. No Banco Central, o Banco Central falou o seguinte, olha, moeda virtual não é a mesma coisa que moeda eletrônica. Uma coisa é eu ter lá o meu conta corrente, o crédito, outra coisa é eu ter lá uma criptomoeda, que isso aí não encaixa dentro disso. E aí outra coisa, se isso começar a incomodar muito o sistema financeiro, pode ser que eu intervenha, mas por enquanto é muito pequeno. Globalmente isso não é tão grande, se vocês olharem. Aí existe o debate no resto do mundo também. A gente tem o Japão, que é o legal, ele foi reconhecido como legal tender. O que é isso? Né? Lá existe uma regulamentação um pouco mais formalizada, mais madura, onde você pode transacionar criptomoedas. E aí eu venho com uma informação quentíssima, que estava até discutindo um pouquinho com o meu amigo Carlos antes da gente entrar, que nessa quarta-feira, o Flávio Arns, da Rede, né, ele é um senador, ele está trazendo aí para o Senado o debate, e puxando aí o debate com CVM, Banco Central, também a Receita Federal, para falar o seguinte, olha, gente, desculpa, mas talvez a gente tenha que debater isso melhor, porque isso pode ser usado para lavar dinheiro, para criminalidade, drogas, prostituição, tudo que é ilegal. Né? Na verdade, o mundo das criptomoedas ele nasceu muito nessa nebulosidade, né? Lá atrás era utilizado muito para coisas ilegais, jogo de pôquer, enfim. Então tem um pouco disso. Então esse assunto está sendo aquecido também aqui. Vocês percebam que está tomando o quê? Corpo. Então você já tem a CVM com alguns comunicados, o Banco Central também mostrando alguma preocupação. O Senado tentando se aquecer também para, de repente, trazer uma discussão um pouco mais madura. E no resto e também podemos falar que o IASB, lá em Londres, na verdade, é o normatizador de contabilidade internacional, ele trouxe esse assunto também para falar o seguinte, olha, temos que ter alguma posição para ajudar, senão vai ficar tudo no colo das firmas de auditoria e eles não vão saber o que fazer, vão ter que tomar decisões inconsistentes. Então, a gente precisa ajudar o mercado de uma forma geral. Então, existe a preocupação e está caminhando. Quando a gente fala de moedas eletrônicas que não são moedas virtuais, a gente tem a definição de moeda. Uma moeda precisa ter uma reserva de valor, precisa ser um meio de pagamento e precisa ser uma unidade de conta. O que eu estou falando? Eu preciso ter um valor que seja divisível, que eu consiga intermediar um pagamento, fazer alguma coisa com ele. Tudo isso se encaixa perfeitamente no conceito de moeda virtual também. Só que tem um problema, ele não é emitido por um banco central. Ele não é centralizado. O conceito por trás disso é que o Bitcoin, por exemplo, foi a primeira moeda descentralizada. Então, criptomoedas tem essa referência de ser descentralizado, ou seja, várias pessoas que participam do mecanismo de mineração, né? Então você tem o papel do minerador lá, tentando identificar lá o códigozinho do algoritmo lá para liberar determinada quantidade de criptomoeda. E assim o mercado vai girando, porque o cara fica com benefício, né? Então ele recebe como se fosse uma taxa, um FII, para ter liberado as moedas, e ele vai aquecendo e vai aumentando. Existe uma regressão. No caso do Bitcoin é regressivo, né? Ele tem aí um número determinado, que é 21 milhões de moedas a serem lançadas até 2140, se eu não me engano, né? Um ano um pouco mais para frente. Então, assim, você tem uma questão de controle de hiperinflação também dentro do Bitcoin, que é bem interessante. Mas, ainda assim, perceba que o gráfico do Bitcoin é bem doido, né? Bem volátil. Repare que
é uma coisa que eu sempre gosto de falar o seguinte, olha, imagina você ter que comprar um pão na padaria, e a cada dia que você está usando isso como meio de pagamento, o pão está com preço diferente, mas é assim, um dia R$1, outro dia é 15 mil. Então é um negócio complicado, né? Você tentar utilizar isso como meio de pagamento, porque você tem esse problema. Então a gente tem o problema não só da volatilidade, mas do risco de liquidez. Se você perceber, o Bitcoin ele tem um market share aí, olhando todas as moedas, de cerca de 58%. Então ele disparado é a moeda mais transacionada nesse ambiente, né? E aí a gente está falando de um mercado que, quando você olha para as outras, que são os altcoins, não tem tanta liquidez quanto ele, né? Se você já tem um problema de liquidez e de diferentes mercados, no caso do Bitcoin, imagine para outras. Que mais se discute quando você vai falar o seguinte, na questão do ponto contábil, olha, eu tenho um drama contábil aqui, que é como que eu mensuro isso, como que eu classifico. Para classificar isso, o contador, quando vê uma coisa muito volátil, ele fala, é valor justo, tem que mensurar isso para quanto que está o preço de mercado dele, como se fosse uma cotação de um ativo em bolsa, porque tem muita volatilidade. E aí o cara fala assim, tá, mas não tem mercado principal. Tem gente até usando algoritmo para comprar no mercado lá na China, de repente está mais barato, e vender nos Estados Unidos que está mais caro, porque você tem essa questão dos locais, né, de negociação, que são diferentes também. Então, isso tudo traz a discussão. E aí eu volto para vocês. Quem aqui poderia me responder qual o lugar mais próximo que vocês conseguiriam comprar um cafezinho com Bitcoin? Tem alguém que consegue comprar um cafezinho com Bitcoin? Aqui, agora? Nenhum lugar, né? E aí a gente volta no drama também, de além de você não conseguir com tanta facilidade comprar um cafezinho com Bitcoin, você teria o problema da alteração do preço do cafezinho em função de Bitcoin ou de altcoins, né? Ou seja, não podemos entender isso como um instrumento financeiro, de uma forma geral. Mas e, num mundo hipotético, se o Banco Central decidisse emitir uma moeda virtual? Essa discussão já existe. O paper do Banco Central, Currency in the Digital Era, que é o nome, que foi emitido em 2018, já traz esse assunto, um brainstorm do próprio Banco Central, falando sobre a possibilidade, né, o Banco Central do Brasil, sobre a possibilidade de uma emissão de uma moeda virtual. Ou seja, existe uma ideia, a avaliação de prós e contras, e em fevereiro desse ano, o Banco Central japonês também lançou um paper nesse sentido. E aí existem algumas teorias, né, de prós e contras. Por exemplo, se você tem uma moeda centralizada, lançada por um banco central, mas que tem o mesmo mecanismo, a inteligência do blockchain, talvez você elimine todo o problema de oscilação de preços. Talvez ali você consiga comprar o cafezinho, né, sem um grande problema. E eles exploram muito o que a gente chama de stablecoins, que são, a gente tem um exemplo de stablecoin, que é o Tether, que acho que é o que tem o maior volume, né? Onde você tem uma paridade por trás, diferente das outras moedas que não tem um lastro em outra moeda, um dólar, um real, enfim, né? Então, assim, existe essa discussão, existe. O problema é que não foi o táxi que inventou o carro de aplicativo, né? Aí começa a discussão, né? E os bancos, como é que eles reagiriam a todas essas questões, né? Porque eles são... Imagina, você tem um cartão de crédito, né? Você bota na maquininha do cartão de crédito. Então, você tem a bandeira do cartão, você tem a maquininha e tem mais o seu conta corrente lá no banco. E aí sim você faz a transação entre você e o cara da padaria, né? A ideia do Bitcoin é simplesmente tirar esses três intermediários, que é a bandeira do cartão, a maquininha do cartão e o próprio banco, e fazer direto a transação com o cara. Então, isso é um pouquinho complicado no mundo bancário, porque você traria discussão, putz, tá, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai conseguir participar desse mercado? Então, tem muita questão nesse sentido. Quais seriam as outras possibilidades na contabilidade, né? A gente tem aí contabilidade, propriedade para investimento. É engraçado que a Receita Federal do Brasil, ele falou para você declarar isso na pessoa física mesmo como outros bens e direitos, né? Então, ele pegou uma onda parecida com isso, né? Porque ele quer, na verdade, ver quanto é que você vai alocar em custo e quanto que você vai vender, e o diferencial ele tributa. Ativos biológicos é impossível. Apesar de ter um mecanismo para valor justo dentro de ativo biológico, você não tem criptomoeda nascendo em árvore. E aí você tem a figura do intangível e do estoque.
esses dois entraram no radar do IFRIC, no último debate do normatizador de contabilidade internacional, que é o IASB, e falou o seguinte, olha, eu acho que se a gente tiver que categorizar alguma coisa com isso, não pode ser instrumento financeiro, não pode ser nem A nem B, mas pode ser intangível estoque, dependendo do modelo de negócios. Porque o intangível ele também tem a característica de não ter um lastro, né? Ele não tem um lastro físico, que é muito parecido com a criptomoeda. Todo entusiasta, quando fala de criptomoeda, fala o seguinte, olha, não tem lastro, né? E estoque, que é parecido também com commodities. Então, tem um caminho ali muito parecido com broker traders de commodity. Então, foi o que foi determinado até agora, né, como uma agenda tentativa, que vai ter um novo debate. Estamos coletando aí, obviamente, o IFRIC precisa da participação do mercado, dando opinião, mas a tendência é que siga esse caminho. E aí eu pergunto para vocês, quem é Satoshi Nakamoto? É pergunta que não quer moer, né, cara? Não quer calar. Quem é Satoshi Nakamoto? Mas é o que o Carlos falou, Satoshi Nakamoto que nada. Quem inventou isso tudo foi o Luca Pacioli, novamente puxando a sardinha para os contadores de plantão. Pai da contabilidade, partida dobrada, que é o blockchain é isso, né, uma tecnologia de partida dobrada, putz, isso já existe desde o século XV, né? Então, queria trazer só esse brainstorm com vocês e esse update de várias informações e falar que a KPMG trabalha não somente na pesquisa, mas hoje a gente já tem alguns trabalhos em andamentos na rastreabilidade de medicamentos, usando blockchain, e também aí um projeto que tem aí de troca de benefícios de milhas de empresas aéreas, que também é bem interessante. E obrigado.